Imicast. Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! Está começando mais um Imicast pra vocês. Eu e o meu parceiro, o Zeca Camargo, da comunicação no YouTube. Ô, o Zeca Camargo não foi ainda, não? Foi aonde, bicho? Foi, não. Não, pelo amor de Deus. Não, eu achei que eu já fosse, eu já tinha sido o Zeca Camargo. Zeca Camargo tá aí, É isso rapaz. aí, Zeca Camargo, meu. Tá. Não, eu tô falando eu assim. entendi. Agora Você entendi o que entendeu? você Você tá falou. achando que ele Viajei. morreu? Não, mas Zeca Camargo, pelo amor de Deus, você é um cara... Gente, entenda uma coisa. Pra mim, tá muito cedo aqui ainda hoje. Então é isso. Você sabe que o meu Eu tô no horário, meu meu parceiro. terceiro café, o Billy ainda tá... Tô no primeiro ainda. Metade do dele ainda. É. E é isso aí, meu. Mas aí- Galera, tamo aqui hoje, eu e meu parceiro... Eu não vou falar o seu nome correto, não. Não, meu nome é secreto. Só quem me Deixa conhece só sabe. você fazer esse bordão É. aí, porque... É isso aí, beleza, parceiro? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem, parceiro. Quem nós temos pra conversar hoje? A gente aqui, eu não sei se eu chamo ela de Angélica ou de Angel. Angel é mais chique, né? Angel Chique. Vai ser É. Angel daqui pra frente. E a Angélica, ela é real estate, corretora, né, de imóveis. Cara, eu antes de aprender inglês, eu vi essa palavra real estate, eu falei, caramba, que palavra forte isso aí, cara. Uhum. E aí eu via uns vídeos na internet do cara... fulano é milionário, ele é real estate, não sei o quê. Eu falei, acho que eu vou botar o nome do meu filho de real estate, cara. É tão bonito o nome que eu acho que eu vou botar de real Não, tem que estate. ser Real Stateson. Real estate, são. De Paula. De Paula é forte. De Paula. De Paula é forte. Beijo, Ju. É isso aí, é verdade aí. Mas é isso aí, vamos ver, tem história interessante pra gente aprender, coisas interessantes pra gente 22 aprender. anos E no 22 Canadá. anos no Canadá, é isso que eu ia falar. É muito tempo. E, meu, bom, são duas vidas, né? Deve ter uma vida antes do Canadá, porque quando você fica 5, 6 anos, não dá tempo de falar assim, é uma vida no Canadá. Exato. Mas 22 anos, bicho. Pô, Imagina, é tempo pra caramba. se bem que eu acho que, parcialmente eu discordo com você, 5 anos aqui parece que é... tem Tem outro razão. espaço-tempo Você tem razão. no negócio, né? Tipo, Acho que eu exagerei. 5 anos aqui equivale a 10 anos no Brasil. Fora de brincadeira, acontece muita coisa, né, parceiro? Principalmente razão. quando você começa a sua vida do zero. Mas enfim, 20 anos é um negócio É muito tempo. surreal, Né? exatamente. Angel, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? Por dedicar o seu tempo aqui. E vamos começar do começo, né, parceiro? É isso aí, A gente sempre. sabe que são 22 anos já de jornada aqui no Canadá, mas a gente sempre começa querendo saber quem era a Angélica antes de se tornar Angel no Canadá e toda a carreira de sucesso que você construiu aqui. Primeiro, obrigada a vocês por estarem fazendo a entrevista. As meninas também, muitíssimo obrigada, meninas. E são 22 anos aqui. Eu vivi mais tempo aqui do que no Brasil. Caramba. Olha Porque só. eu saí do Brasil com 18 anos. Uhum. Eu fazia o segundo grau, fiz pré-vestibular e tudo. Passei faculdade de Direito e História. E eu namorava já há mais ou menos 3 anos, desde os 15, com meu marido hoje. Você trouxe Sim. seu marido, inclusive. Meu marido veio porque a mãe dele, o pai eram separados, a mãe morava aqui, o pai no Brasil. Ele veio visitar a mãe e falou, já quer saber, eu vou ficar, que eu quero juntar um dinheiro para comprar um carro e tal. E eu tava naquelas férias de janeiro para começar, dezembro, janeiro, para começar a faculdade em fevereiro. Aí eu falei pra minha mãe, deixa eu ir e tal, pra visitar a mãe dele, a gente já namorava há 3 anos. Aí eu vim, nunca mais voltei. Nossa senhora. Caramba. Não, peraí, então você tá há 22 anos aqui. E 25 com meu marido. Gente do céu, cara. Aí, Olha isso. é boda de prata, parece que fala? Eu nem sei que Não é a gente boda, não comemora é- nada. Não, 25. Então, aqui 25 de casamento. eles falam, eles usam muito a questão do casamento como um marco pra você marcar essas coisas de bodas, né? Aham. Mas eu acho isso muito relativo, cara. Que eu acho que quando você tem um relacionamento assim, então eu imagino que vocês não saíram do Brasil casados, vocês casaram aqui. A gente casou aqui. Então. Então, assim, eu, por exemplo, a Thay e eu, a gente conta que a gente tem um tempo de casado, mas a gente tá junto há 15 anos, parceiro. É bastante Bastante tempo, né? tempo. E assim, convivência 24 horas por dia, praticamente. Uhum. Então, a gente arredonda, né? A gente fala, pô, a gente tá 15 anos junto, a gente nem conta exatamente o tempo de casado, porque o tempo que tá junto é tão superior, assim, que o casamento foi um marco, mas não foi nada que determinou o rumo do nosso relacionamento. Entendeu? Entendi. É verdade. Eu casei com meu filho, assim, ele não tinha nem 1 ano ainda. Ele tinha, acho que 6 meses, eu casei com ele no colo, assim, no City Nossa, Hall que aqui. Porque legal. eu acho que se não fosse essa parte migratória,
deu poder, porque ele teve os papéis migratórios primeiro que eu por causa da mãe dele, porque aqui você é maior de idade até os 19 anos. Então ele ainda era menor. Então a mãe dele fez o processo dela estava baseado com ele sendo, como que se diz, ela se responsabilizando por ele, Certo. ele sendo o filho menor. Então, a gente só casou por causa disso, que a gente sempre teve uma coisa muito leve, assim. Primeiro a gente era melhores amigos, e eu queria que meu marido namorasse a minha melhor amiga, que ela é melhor amiga até hoje. E a gente até brinca, entendeu? Quando a gente vai no Brasil, era pra ele ser seu marido. Caramba! Nossa, que história doida, é verdade. E como ele era muito amigo, eu acho que a gente tem que ser amigo, assim, antes. Porque eu acho que é só isso. A pessoa tem que se divertir também, tem que fazer, sabe? Tem que não gostar das mesmas coisas, mas tem que estar na mesma página. Nossa, falou tudo, Angel. Assim, acho que parceria é essencial. Não adianta você... Assim, tem gente, né, parceiro, que eu entendo que existam relacionamentos que você constrói. Assim, por exemplo, tem gente que casa... até muitas culturas são assim. No Brasil nem tanto, mas muitas culturas você casa às vezes com a pessoa, não necessariamente tendo um sentimento por ela, mas essas coisas vão se construindo ao longo do tempo. Mas, cara, parceria é essencial, porque vida de imigrante, se você não tem parceria, fala a verdade, como você teria trilhado esses 22 anos aqui se você não tivesse alguém que vocês se automotivassem ao longo do tempo? Às vezes tá um pouco mais pra baixo, né, parceiro? Acontece com a gente também como imigrante, né? De você tá, às vezes, um pouco mais pra baixo, aí vem a pessoa, te anima um pouquinho mais, fala assim, não, vamos seguir em frente, vamos fazer dar certo. Eu costumo falar que aqui é igual BBB. É tudo muito intenso. Nossa, mas eu falo Não isso é? todo dia, cara. É igual BBB, você tá dentro daquela casa com aquela pessoa e aí, entendeu? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque depois quando os problemas vêm, você é obrigado a dividir a cama e não tem pra onde correr. Não tem como correr pra casa dos pais, não tem como correr pra casa dos amigos. É resolver dentro de casa. Não tem backup, né? Exatamente. É verdade. Mas então, e aí conta pra gente, depois que você veio pra cá, por conta do seu atual marido, que a mãe dele estava aqui, e você veio fazer a experiência aqui. Mas assim, você já teve na sua cabeça o plano de morar fora? Ou foi tudo caminhando de uma maneira doida? Quando você se viu, você já estava aqui? Então, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, em Nova York. Eu já tinha ido em Nova York com 14, 15 anos. Antes de começar, um ano antes de namorar com ele, eu tinha ido a Nova York, fiquei lá 2 meses e meio com ela de férias. Mas eu sempre gostei, assim, de tudo fora. Vitória, eu sou de Vitória, Espírito Santo, é uma cidade pequena. Entendeu? Vitória tinha um shopping, um só, quando eu saí de lá, entendeu? Então, um cinema. Então, Vitória sempre foi uma cidade muito pequenininha. Quando eu fui para Nova York, quando a gente vai para outro país, você vê... Eu não viajava dentro do Brasil. Tá. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tinha ainda a noção, lógico, quantidade de habitantes e tudo mais, mas o que era viver em São Paulo, viver numa grande cidade. Quando eu fui para Nova York, eu falei, eu quero morar fora, quero fazer faculdade, fazer tudo. Eu tinha vontade de ser professora de História do Direito, então por isso que eu iria fazer os dois ao mesmo tempo, era o meu sonho. Então, eu falei, eu vou morar fora algum dia, mas não agora, né? Porque para morar fora tinha que ter várias coisas. Certo. Dinheiro era uma das coisas, e eu não tinha como me bancar. Minha mãe era mãe praticamente solteira de 5 filhos. Então, a única coisa que a gente sempre teve lá em casa, sempre foi tudo foi muito restrito. Quando eu era pequena, a gente era muito pobre e tal, a vida foi melhorando, minha mãe trabalhando muito. Então, sempre foi muito restrito. Então, não tinha como, eu vou morar fora e minha mãe vai me bancar, eu vou estudar fora. Certo. Não tinha, eu tinha que estudar. A única coisa que ela dava, que eu acho que é um luxo que um pai e uma mãe no Brasil podem dar pro filho, é estudo. Certo. Entendeu? Eu acho que a única forma, assim, de chegar a algum lugar é estudar. Então, eu queria morar fora, mas eu não sabia aonde, talvez Nova York, mas eu não sabia ainda aonde, exatamente quando. Mas quando eu comecei a namorar com o meu marido, depois que eu descobri que a mãe dele morava aqui e ele iria vir e tudo mais, eu fiquei animada. Eu falei, quem sabe um dia eu vou visitar, a gente vai Pode visitar. ser uma oportunidade. Pode né? ser uma oportunidade. Ele veio e resolveu ficar. Aí eu falei, eu vou, porque eu não vou conseguir, não era nem a situação tinha mudado, não era nem eu morar fora, era ficar longe dele. Entendi. Aí eu falei, não, eu vou, mas eu não sabia que eu ia ficar só 7 anos depois que eu ia voltar pro Brasil. Caramba. Quando você decidiu que você ia morar junto com ele, né? Como que a sua família reagiu, né? Porque provavelmente você já tinha apresentado ele pra sua família, né? E eu não sei se você chegou a comunicar à sua família que você tinha um namorado cuja mãe morava fora e que talvez pudesse uma oportunidade pra você.
nunca. Porque ele também tinha planos de continuar a faculdade, fazer faculdade no Brasil e tudo mais. Então, o plano dele era vir, ficar um mês com a mãe e depois voltar. Aqui ele decidiu ficar. Ah, foi aqui isso. Foi aqui. Então, eu fiquei desesperada no Brasil. Eu entendi. falei, não, como assim você vai ficar? Não tem como ficar, entendeu? Vai Não, então eu voltar. vou junto. Não vou voltar, não. Vai voltar sim. Aí ficou aquela volta. Aí eu falei, mãe, deixa eu ir. Entendi. Só vou visitar e eu volto. Mas eu nunca voltei. Olha o pulo aí. Não é? É porque é interessante, assim, como você falou, você tem uma origem muito simples, né? Uhum. E talvez na cabeça da sua mãe nunca tivesse passado a possibilidade de você morar fora, né? Verdade, nunca. Então, eu pensei nisso assim, falei, pô, imagina o choque, né? Às vezes pra você chegar pra sua mãe e falar assim, então, eu tô indo morar fora, mas como, quando, onde, como começou isso, entendeu? Então, por isso que eu queria saber se vocês tinham esse relacionamento entre famílias a ponto da sua mãe saber que a mãe do seu namorado morava fora e que talvez pudesse ser uma... Eu sabia desde o começo que a primeira coisa que a gente pergunta é quem é sua mãe e seu pai, Sim, entendeu? Exatamente. exato, É muito do verdade. brasileiro isso, né? A Quem gente é sua conhecer mãe, a o que seu pai e sua família mãe tal. fazem e tudo é. mais. Então, quando a gente ainda era amigo, eu frequentava a casa dele, eu e minhas outras amigas. Certo. Então, eu sabia que a mãe não estava lá, eu sabia que o pai estava lá. Uhum. Então, quando a gente começou a namorar, muitos novos, né, os dois. Então, minha mãe, por ser mãe solteira e tudo, sempre foi muito protetora, assim. Então, ela quis conversar, eu morria de vergonha, né? Falava, gente, olha, a pessoa deve achar que eu vim lá de Marte. Minha mãe queria conversar com o pai para saber quem era, entendeu? Então, a gente sempre teve, da minha mãe e do pai dele, estarem andando, assim, na mesma página, entendeu? Isso é muito legal. Eles sempre conversaram entre eles. Às vezes eu ia passar final de semana, eu fui uma vez, eu lembro, morri de vergonha. Falei, eu não vou nunca mais. Eu, com 16 anos, fui na casa da avó dele. A minha mãe falou com a avó, falou com a tia, falou com a avó. Falou com todo mundo, que eu ia Principalmente dormir. nessa idade, né? 16 anos, você parece, eu falei, meu, nossa, que coisa é poxa, essa, né? o que é isso? Aí eu cheguei aqui, né, vim visitar, eu falei, volto nada. Lá eu era super presa. Vou ficar. Mas é verdade, é muito cultural do brasileiro ser assim, né, parceiro? muito. A gente, eu já falei isso aqui, a sensação que dá é que o brasileiro cria o filho pra ele, né? Não cria o filho pro mundo. É né? verdade, verdade. Agora, você falou que quando você casou, no City Hall, você tava com o seu filho já, Uhum. né? Você engravidou antes de ir? Eu queria entender essa timeline. Você engravidou antes de vir pra cá? Ou você engravidou nos primeiros meses aqui já? Não, eu engravidei, eu acho que foram… o Matheus nasceu em 2003, eu engravidei 3 anos depois. 3 anos depois. Tá, o Matheus entendi. nasceu em 2003. A minha mãe veio pro casamento, a mãe dele Certo. também aqui, a mãe dele morava aqui, né? A família toda tava, o pai não estava. Mas a gente casou só no City Hall. Uhum. Foi uma coisa assim, nada glamurosa. A gente foi pro City Hall, casamos por causa do processo, né? Fazia um Certo. casamento, dava uma festa ou aplicava pra imigração. Mas tá certo. Era E fomos esse o comer, negócio. era esse. Aí, onde fomos jantar, né? O jantar no Swiss Chalet. Comer frango com batata frita. Olha só. Mas é um clássico. O Swiss Chalet é um clássico do Canadá. E a gente não tem brinca, como. fala que coisa mais glamourosa que isso. E o É casamento dura tanto, né? Mas Ainda muitos anos. Eu acho que não tem nada a ver isso também, Não. viu, Andy? Eu acho que é uma questão mesmo de amor, sabe? É. A gente, no Brasil, a gente é muito apegado a essa questão de mostrar, né, muito, Uhum. né? E acho que você se tornar imigrante, eu não sei com relação às outras partes do mundo, mas especialmente no Canadá, a gente toma meio que um soco na cara quando a gente chega aqui, que a gente começa a ver que tem outras coisas Tem. que são mais importantes do que você mostrar ser alguma coisa, como é no Brasil, né? Eu aprendi isso, assim, desde pequena, assim, Uhum. que o mais importante sempre seria o processo, por ver minha mãe, entendeu, naquilo. Porque quando você não aproveita o processo de qualquer coisa, você, geralmente você chega no resultado muito, assim, cansado. Concordo. Muito, agora acabou, e você não continua. Então, eu acho que quando a gente aproveita o processo, eu aproveitei o processo de tudo. É. Eu aproveitei quando eu estava no Brasil, estudando, quando eu estava do lado da minha mãe. Eu aproveitei quando eu cheguei aqui e eu fiz várias coisas. Eu não sou corretora desde sempre. Eu sei disso, que eu fucei suas redes sociais. Eu sei várias que coisas, você né? fez um college aqui e a gente queria falar sobre isso também. Né? O Real Estate é o terceiro college. Eu É o fiz terceiro? business. É mesmo? Uhum, eu fiz business já com as 2 crianças. Eu fiz business, eu fiz chef school. Eu fui para fazer faculdade culinária, eu me formei. Pô, que da hora. De diploma de culinary management. E depois eu fiz real estate. Então, tipo assim, eu sempre gostei, eu gosto de estudar. Eu sempre gostei Legal. muito de estudar.
Eu acho que estudar é a única coisa que leva a pessoa. Não metodicamente você tem que fazer uma faculdade ou qualquer coisa para você ser bem sucedido. Mas eu acho que quando você tem informação e você retém, é muito importante. Não existe mais nada mais valioso hoje do que tempo e informação. Você falou tudo. Informação hoje é o asset mais importante de qualquer empresa. Tanto que as empresas que trabalham com TI, né, de tudo, que mexem diretamente com informação, são as empresas que se dão mais dinheiro hoje em dia. Porque, e meus pais falam muito isso, eles sempre falaram pra gente que conhecimento é uma coisa que é a única coisa que ninguém tira de você. As pessoas podem tirar a sua casa, podem tirar seu carro, podem tirar seus bens, podem tirar seu dinheiro, mas ninguém tira o conhecimento. Conhecimento é uma coisa que uma vez que você adquire, é seu pra sempre. E conhecimento liberta. Com certeza. Porque você te livra de certas amarras. E eu sou que nem você. Se eu pudesse passar o resto da minha vida estudando, eu passaria. Também. Eu falo, se ganhasse pra estudar, eu só estudava. Nossa, eu falo se muito isso. Se me pagasse, eu só estudaria, assim, porque eu gosto muito, assim. Eu gosto do, como se diz, do processo também de estudar, de sentar, de separar minhas canetinhas coloridas, sabe? Olha dessa só que coisa. legal. Eu me alegro quando eu tô aprendendo, entendeu? Então, eu sempre gostei. Eu acho que isso que foi me levando. Eu acho que eu sempre tive essa coisa, eu falo para todo brasileiro que eu conheço, que tente não levar as coisas como permanente. Quando a gente começa a achar que tudo vai passar, entendeu? Nada é permanente, entendeu? Tudo é temporário. Eu sempre achei que quando eu viesse para cá, se eu não gostasse, iria ser temporário. Então, eu não sofri com isso. Quando eu estava em qualquer outro trabalho, já trabalhei em limpeza aqui, trabalhei em cozinha, trabalhei em escritório. Todas as coisas, sendo boas ou ruins, eu nunca achei que era para sempre. Entendeu? Então, tipo assim, nada... Quando a gente acha que até uma viagem, uma ida no Brasil, eu nunca choro quando eu volto. Porque eu não acho que é permanente, eu acho que é temporário. Depois, acho que eu vou voltar e vou ver todo mundo. Legal isso. Nem sempre aconteceu, entendeu? Porque os familiares morrem, amigos que você gosta. Então, tipo assim, a gente não tem essa certeza, entendeu? Mas eu sempre acho que é temporário. Eu acho que depois eu vou voltar, vou ver as mesmas pessoas que eu gosto. E é isso, porque senão a gente sofre muito. E se isso acontecer? E se essa pessoa não tiver mais? Entendeu? Entendi. Então eu sempre olhei por esse lado. Por que eu moro aqui há muito tempo? Muita gente vai embora no primeiro ano, no segundo ano, por causa da família. É verdade. Família pesa demais, entendeu? Então, eu sempre falo, gente, qualquer coisa que vai acontecer da mãe, pai, que são as figuras principais assim da família, passarem, morrerem, você aqui ou no Brasil é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando chega a hora, a gente vai. Tem muito pouco que a gente pode fazer nesse momento, né? E talvez aqui, dependendo da situação, a gente pode fazer até mais. Principalmente se a família depende da gente. Depende não, ou pode contar com a gente financeiramente. Às vezes lá a gente não poderia fazer nada. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo tá aqui como um privilégio. Muita gente que eu converso no Brasil, eu sempre vou para alguns meses. Nossa, como que eu faço para ir? Muita gente quer vir. Então, eu acho que tá aqui é um privilégio. Lógico. Entendeu? Quem dera que todo mundo pudesse fazer uma viagem, pudesse ver como que é outro país lá de fora. Eu acho que se todo brasileiro viajasse para um país igual aqui no Canadá, acho que a gente ia cobrar mais. Entendeu? Não, de sem tudo. Dúvida, sem saúde, dúvida. escola, acho Porque que a gente cobraria tem um sistema demais. de saúde público aqui que, de uma certa maneira, funciona. E no Brasil, a gente tem um análogo que não funciona. Tudo bem que existe, lógico, a diferença que a população do Canadá cabe no estado de São Paulo em termos de quantidade, né? Mas ainda assim, é um sistema que tem um potencial. Olhando pelo modelo canadense, tem um potencial. O SUS tem um potencial de ser um sistema legal. Com certeza. Né? Eu tenho formação, eu sou dentista, né? Mas eu sou especialista em administração de saúde no Brasil. E a gente toca muito nessa questão de SUS, né? No Brasil. E a gente sabe que o SUS no papel, é maravilhoso. Uma estrutura maravilhosa. A aplicação prática dele, às vezes, por conta de diversas coisas aí que nem vale a pena a gente comentar aqui no podcast, né, parceiro? Mas enfim, acabam fazendo com que o SUS não tenha a projeção que ele deveria ter, né? E no Canadá, de uma certa maneira, funciona o sistema público aqui. Apesar de também ter alguns obstáculos, a gente sabe que qualquer serviço público tem seus obstáculos. Sim, Mas enfim, vamos voltar então na sua história. Você falou pra gente que você tem
3 formações diferentes e você também trabalhou em diversos lugares diferentes antes de chegar onde você chegou. Muitos deles que não tem nada a ver com a sua, Nada com a a sua ver. formação, com qualquer college que você tenha feito. Como foi a sua adaptação a partir do momento que você pisou aqui, você falou assim, não, vou ficar. Porque a gente sempre fala aqui que tem aquele período que você tá no oba-oba, né? Fala assim, o Canadá, país maravilhoso, não Sim. sei o que e tal. Aí começa a vir a vida real. É. Tenho que tirar SIM number, tenho que abrir uma conta na Rogers ou em qualquer outra operadora de celular, enfim. É verdade. Como que foi esses primeiros passos aqui? Foi um choque pra você? Você sentiu que você tava pronta e veio, abraçou de vez? Como é que foi isso? Então, quando eu cheguei, eu não sabia que eu ia ficar, né? Então, eu achei que um mês depois eu ia embora. Então, mas eu falei, o que todo mundo tá fazendo? Entendeu? Eu não tinha dinheiro, eu cheguei aqui com $400 no bolso. Nossa. Minha mãe falou, olha, é o básico do básico, você vai ficar na casa da mãe, entendeu? Então, é o básico do básico e é só isso. Você não tá indo pra fazer compra, você tá indo pra passear. Certo. Acho que não eram nem um mês, eu acho que minha passagem não era pra um mês, acho que era 20 dias. Então, você vai só pra passear. Então, eu falei, olha, $400 vai dar pra eu comprar nada. Então, eu vou ter que arranjar alguma coisa pra eu fazer. E quando eu cheguei, meu marido já tinha alguma coisa que ele fazia. Ele limpava carpete. Certo. Ele passava uma máquina no carpete, porque ele ia junto com o irmão dele, que morava já aqui há bastante tempo. A mãe do meu marido trabalhava, durante o dia ela limpava casas. À noite, ela fazia limpeza de escritório. Falei, pô, eu vou ficar o dia inteiro esperando todo mundo chegar. Eu quero Ficar fazer em alguma casa coisa. olhando pro ar, Falei, pô, eu de não papo tenho pro dinheiro. ar, né? Eu falei, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Aí eu falei pra minha sogra, falei, olha, eu quero ir trabalhar com você. Aí ela riu, ela falou, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Entendeu? Agora eu não sei fazer nada, mas eu limpava a minha casa. No Brasil, sempre ajudei minha mãe e tudo. Ela falou, então vão comigo, vou te levar. Então, tipo assim, a primeira semana, assim, foi a semana que a gente, na hora a gente não acha nenhuma graça, mas depois a gente ri tanto, depois você pega um pouquinho de experiência. Eu lembro que tinha um montão de gente trabalhando no escritório, acho que era ali na Don Mills, era o escritório, era a head office do McDonald's. Sério? E a head office da IBM. Então, eu lembro que ela falou, ok, você vai passar aspirador aqui nessa entrada e daqui um pouco eu volto, hein? Passa o aspirador. Aí eu falei, como que... já liguei na tomada. Aí eu procurando o botão, cadê o botão? Cadê o botão? Onde que liga? Eu fingindo assim, normalidade, né? Vou ligar o botão. Liguei. A pá que aspirava, a pá que ficava no chão, ela era flexível. Então, ela fazia assim. Então, ela era mole, porque era industrial. Então, eu colocava a pá no chão e ela virava. Aí eu ficava assim. Aí eu fiquei brigando com o aspirador, tipo, uns 5 minutos. Aí eu fiquei, gente, quem tá passando? E uma vergonha, eu vermelha. Tá achando estranho. Tá achando estranho. Essa menina deve estar drogada, brigando com o aspirador. Por que ela não coloca o negócio no chão e arrasta? Que aí ele fica mais estático. Ele estabiliza. Então, eu brigando com o aspirador, tipo, na hora, não achei nenhuma graça. Que tava idade sozinha. você tinha nessa época? Eu tinha 18. 18 anos. 18 para 19. Eu já tinha feito 19. Entendi. É a idade que você tolera mais coisas também, né? Tipo assim, vamos ver o que dá. Porque 18 anos você não tem muita bagagem de Brasil ainda, você não tem uma vida equilibrada. Então é hora de tentar, é hora de fazer coisas novas, hein? É verdade. Que legal. E depois disso... Aí eu fiquei um tempão fazendo, e as pessoas chegavam e me perguntavam, você quer uma água? Você quer alguma coisa? E eu não sabia responder. Tipo assim, eu fazia inglês, eu fiz numa escola de inglês em Vitória. Eu fazia inglês, eu sempre fui bolsista na maioria dos lugares que eu estudava. Eu tinha desconto na minha escola, eu estudava numa escola particular com meu irmão. Então, tipo assim, eu sempre estudei muito. Eu acho que por isso também me induziu a estudar muito, porque senão eu perdi a bolsa. É verdade. Entendeu? E eu não poderia ficar mais naquela escola, entendeu? Então, eu falei, eu vou ter que aprender a falar inglês, gramática eu já sei mais um pouquinho, então eu vou ter que aprender a falar com as pessoas. Aí eu procurei uma escola que desse aula de inglês, não tinha dinheiro para pagar, de graça. Aí eram vários adultos misturados e eu estudava durante o dia, era numa escola ali na Chrissy Bloor, eu acho que eles ainda têm essa escola, e à noite eu fazia limpeza. Aí eu fui aprendendo a falar inglês um pouquinho. Mas você achou que, quando você chegou aqui, você já, sei inglês, tá? Porque eu sempre estudei inglês, aí você se depara com inglês aqui realmente Aí fala bem assim, como que eu posso te ajudar? Aí eu não conseguia. Aí eu falava aquilo. Tipo, na pizza, aquilo. O inglês que a gente aprende é completamente diferente do que a gente usa no dia a dia, falei, parceiro. Bate aquele negócio assim, puta, será que eu sei mesmo, né? É um negócio que... E várias histórias, assim, as pessoas me perguntavam, tipo, na limpeza,
as outras mulheres, onde você mora perto de onde? Muita gente ia de carro, né? Eu ia de sábado. Você mora onde? Em Vitória, uma pizzaria, era um shopping, era um restaurante com aquele nome. Não era igual São Paulo, Rio de Janeiro, que tinha vários restaurantes, aquelas redes, não. Aí eu falei, eu moro perto do Pizza Pizza. Putz. Aí, tipo, na Bloor, tem uns 50 Pizza. Qualquer lugar. Em qualquer lugar que você vai, tem 50 Tem 50 Pizza. Onde você mora? Eu moro perto do Pizza. Perto do Pizza. Ah, tá. Perto do Pizza. Ah, eu sei entendi. onde. Sei onde você mora. Então, tipo assim, eu não tinha muita noção, assim, das coisas. Sei. Moro perto do Legal. Pizza. Então, tipo assim, eu morro de rir com essa história até hoje. Que entendeu? legal. Nossa, Posso imaginar. Mas deve ser uma história bacana, cara, mesmo. E aí, depois da limpeza, quando que surgiu despertar essa vontade sua de fazer um college? Você chegou a fazer um caixa pra isso? Você foi direto? Como é que foi? Então, o que acontece? Depois que eu estava trabalhando na limpeza, meu marido começou a trabalhar na construção. Porque o dinheiro já não é suficiente, a gente tinha que morar sozinho. Até então, a gente morava com a mãe dele. Então, a gente foi meio que querendo, já que a Angélica vai ficar, a gente tem que procurar um lugar pra gente morar. Quem casa quer casa, né? É o que com diz o certeza, ditado. Com certeza. Mas aí passou mais de 20 dias porque você tinha passagem de volta. Já, não voltei. Aí você não voltou. Falei e pra aí, minha mãe, vou ficar mais... Ai, desculpa, essa era a minha quebrando o pergunta. microfone. Vou ficar mais um pouco. Ah, você falou? Vou. Aí minha mãe, não, se você ficar... Eu lembro que eu trouxe $400, mas eu trouxe o cartão de crédito pra uma emergência. Entendeu? Caso acontecesse alguma emergência, eu precisasse de voltar ou qualquer coisa, antes da hora, eu podia pagar a passagem, o retorno. Mas era um cartão, assim, emergencial, Mesmo, entendeu? Certo. Então, minha mãe falou, vai ficar? Então pode, quebra o cartão. Você não vai usar nada, porque você Olha não acha só. que eu vou ficar sustentando você aí, é muito caro e tudo mais. Não gostou. Entendeu? Qual a mãe que ia gostar que a filha Exato. ficasse? Então, você acha que ela falou isso pra você porque ela tava com medo de te perder, de que você voltasse, viesse pra cá e ela não te visse mais todos os dias? Ou você acha que ela tava, hoje, né, com a cabeça que você tem hoje, você acha que ela tava realmente preocupada com a questão financeira por você ser muito jovem e tá com um cartão ali na mão pra poder usar? O que você acha que foi? Ela queria que eu voltasse por causa dos estudos, porque a gente tinha ido até fazer o segundo grau inteiro, ainda mais o segundo grau inteiro em uma escola particular muito boa. Certo. O mínimo que ela esperava era que eu fizesse uma faculdade e progredisse. Entendeu? Então, tipo assim, eu andei muito pra depois resolver vir pra cá e abandonar estudo. Entendi. Então, eu acho que o que ela pensou foi, poxa, eu tô dando a oportunidade pra Angélica e para os outros filhos estudarem, e agora eles estão abandonando isso. Então, acho que foi a primeira coisa que ela pensou. Aí ela falou, só uma coisa, você vai ficar, mas eu não posso sustentar você aí. Certo. Entendeu? Você vai ter que se virar. Quando você escuta aquela expressão assim, até a água bater na bunda. Geralmente é uma questão financeira. Então. E aí eu acho que a mãe dela fala assim, cortando o financeiro, e aí, o que ela vai fazer? Sim. Então, né? Às vezes ela podia ter feito isso de uma maneira de empurrar, né? Fala assim, vai lá, Angélica, você consegue tocar a vida sozinha, né? Porque eu acho que no final das contas, tudo que os pais querem na gente é ver a nossa felicidade. Com certeza. Né? Mas é que fica aquela questão do apego, assim, né? De falar assim, pô, mas minha filha vai morar fora. E talvez você tenha sido a primeira da sua família que foi. Então, às vezes, é uma situação tão diferente que muitas vezes os pais entram em parafuso. Então, eles mesmos não sabem lidar com a situação e às vezes acabam tomando reações meio intempestivas, e isso assim. não foi preparado também, né? Porque você sai do Brasil com a ideia de voltar, então era um negócio provisório. Aí, de repente, foi um choque, muda. né? E aí, como é que fica essa Foi história? um choque talvez pra sua família. E com certeza, e mais. lembrando que o dólar era tipo R$5. Então, qualquer $10 que eu gastasse aqui, então por isso que a primeira coisa que a minha mãe pensou era... Nossa, mas o dólar já era alto assim, era há 22 Eu acho que depois que caiu muito, depois né? foi caindo, foi pra R$2, R$4. Eu acho que pro Agora dólar subiu de novo, mas pro dólar na época americano era em tipo 2000, acho que R$5. era menor, né? Esse disparinho, né? Acho que era 2000, é isso? Cara, o que eu lembro... Canadá Era um tipo pouco maior. R$5. Chegou era uma muito época que o caro. dólar canadense era mais alto que o dólar americano. Mas eu por não isso que sei eu tô em que falando. momento do tempo foi. Mas chegou Provavelmente assim, né? foi mais ou menos nessa época que eu cheguei, era muito caro. Então, uma das coisas que minha mãe falou, o cartão. Se colocar, tipo, $1.000 no cartão, já era. Eu vou ter que pagar essa dívida pra sempre, É entendeu? verdade. Então, essa foi a primeira coisa que ela falou, você já sabe. Eu sempre fui muito assim, por estudar, por isso que eu acho que conhecimento é uma coisa assim muito base, dá liberdade. Eu sempre estudei muito, entendeu? Então eu nunca vim achando que era uma coisa e era outra. Eu nunca fui deslumbrada, assim, achando, nossa, agora eu tô indo pro Canadá, vou ver
Não, eu sabia que era frio, eu estudei, entendeu? Sabia que era frio, Você sabia que era difícil? eu sabia que era difícil porque minha tia morava em Nova York, então ela contava várias histórias. Eu lembro que ela brincava, ela tinha essa expressão, já pulei muito muro por causa de imigração. Aí você chega aqui e você vê que não tem muro, entendeu? Então ela, nos Estados Unidos também não. Então, tipo assim, eu lembro que ela falava, ela brincava quando ela ia pro Brasil passar férias. Ela falava, nossa, ela mora lá já, sei lá, hoje eles têm, acho que 70 e poucos anos, moraram a maior parte da vida lá, entendeu? Uhum. Minha prima é da minha idade, então, nasceu lá. Então, eles já moram lá muitíssimos anos, assim. Então, por ela, eu já sabia que era difícil, entendeu? Eu sempre soube que era difícil porque eu tinha ela como exemplo que não era fácil. Como era a sua referência, né? Agora, Andy, me diz uma coisa. Você, na época que você veio pra cá, a gente não tinha ainda aquela difusão da internet como a gente tem hoje em dia. Qual que era a sua principal fonte? De que fonte você bebia para você adquirir as informações que você falou que você estudou bastante? Você sabia que o Canadá tinha um clima assim, assado, que a situação era assim, assado. Qual que era a sua fonte principal de informação nessa época? Olha, uma das minhas fontes é livro, entendeu? Eu sempre adorei livro. Todos os lugares que eu vou, eu quero saber onde que é a biblioteca, porque eu gosto muito de ver os livros antigos, eu adoro livro. É um excelente hábito isso. Eu adoro livro, assim, graças a Deus a minha filha tem o mesmo hábito. Ontem nós fomos na Chapters, ela veio com uma basket com 8 livros. Eu falei, 8 vezes 20 dá quanto, pelo amor de Deus? Eu já fazendo a matemática, comprar 8 livros de vez, pelo amor de Deus, muitos dos livros. Adora ler, entendeu? Então, eu sempre criei esse hábito de ler. Então, quando ele falou Canadá, eu já comecei. A gente falava no telefone com a mãe dele. A gente já sabia que aqui o inverno era rigorosíssimo. Entendeu? Eu acho que o inverno era mais rigoroso 22 anos atrás. Sem dúvida. Entendeu? Então, tipo assim, eu já sabia que era muito frio. A mãe dele falava, você vai vir visitar? Olha, quando chegar aqui, eu vou levar você pra comprar bota, pra comprar coisa, tem que usar luva. Aí eu falava, não deve ser bonito, né? Deve ser bem frio. Pelas fotos também, entendeu? O irmão dele e a irmã já tinham visitado e tudo mais. Então, tipo assim, eu fui vendo. Quando alguém fala de algum país, você começa a se interessar mais sobre aquilo. Entendeu? Então, quando eu vim, eu já sabia o que esperar, porque a mãe dele já morava aqui há mais de 10 anos. Certo. Entendeu? Então, a tia dele já tinha vindo várias vezes. Então, a gente conversou muito sobre isso, entendeu? Minha mãe conversou com a família. Tipo, vou deixar a Angélica aí, mas como que lá funciona? Minha mãe não sabia, entendeu? Minha mãe não fez nem o 2º grau. Então, tipo assim, eu tive que pesquisar para falar para ela também onde que eu tava indo. Como ela diz, onde que eu tava me metendo. Onde você vai se meter, menina? Pelo amor de Deus. Tá certo, é lógico. Preocupação de mãe, é normal. Então, tipo assim, por isso. Eu acho que livro, entendeu? Eu acho que a internet é maravilhosa. A gente tem vários... você consegue estar em outro país em segundos, milésimos de segundos pela internet, pelos vídeos. Não tinha essa coisa de vídeo, não tinha FaceTime, não tinha nada. O jeito que a gente se comunicava com as pessoas no Brasil, a gente comprava um cartão que tinha um código. Um amigo ou não? O amigo. Tinha tinha outros cartões também. Só eu não conheço o amigo, parceiro. Eu fiz Todo mundo que vem aqui conta do amigo, só eu não consigo. E você tinha lá tantos minutos, $5, você tinha tantos minutos pra falar. Aí era o jeito que a gente conseguia, mas não tinha FaceTime, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Eu fico imaginando você falando pra sua mãe assim, através do cartão amigo lá, contando o tempo. Fala, mãe, eu não vou voltar não. Não é? Pensa como é que é. Na hora que ela vai xingar, acaba o cartão. Acaba o cartão. Aí você vai lá comprar outro, fala, meu Deus do céu. Mas às vezes quando as conversas ficavam mais calorosas, falava, mãe, tá acabando o crédito. O melhor argumento hoje em dia com o celular não dá mais pra fazer isso, né, cara? Não dá, meu amigo. O único que você pode fazer, sei lá, entrar dentro daquele banheiro que tem uma conexão ruim dentro de casa e falar, tá cortando sinal, porque não tem mais jeito, cara. Hoje em dia não tem mais como evitar essas coisas. Hoje em dia meu marido faz isso direto. Outra linha, deixa eu atender que é importante. Aí eu falo, não quer falar mais comigo. Você nunca sabe quando é desculpa ou quando não é, né? Aí eu falo, vai ter que atender, é trabalho, né? Não, exatamente. Só quer desligar, vai ouvir música. Aí a gente tem o Spotify ligado, interligado, porque é com o meu e-mail. Aí eu vejo lá o Spotify dele funcionando, música sertaneja. Eu falei, eu não sabia tá falando disso. com o Tá no trabalho telefone, e tá ouvindo música ao mesmo tempo. Tá bem no telefone mesmo, tô vendo que ele tá no telefone. Caramba. Bacana. E quando você chegou quando você fez o seu primeiro college, foi o de business? Foi. Aí você
você saiu direto dessa questão, você ainda fazia trabalho de limpeza e foi fazer o college em paralelo? Como é que foi isso? Não, eu saí do trabalho da limpeza, por quê? Porque meu marido começou a trabalhar durante o dia. Certo. E à noite, e eu à noite. E a gente já não se via mais. Entendi. Aí eu falei, não, tem que mudar o trabalho pra durante o dia, pra gente se ver à noite. É lógico. Então, e aqui a gente é muito sozinho. Então, a gente tem que, querendo ou não, tem que ser essa flexibilidade, pelo menos pra única pessoa que você tá aqui Exatamente. por causa dela. Exatamente. Então, o que acontece? Eu comecei a procurar emprego durante o dia. Mas lembrando-se que eu fiquei mais com visto de visitante. Eu já estava ilegal. Entendi. Como que você trabalha aqui durante o dia sem o Social Insurance Number? É praticamente… Entendeu? Então, foi muito difícil, assim. O que acontece? Descobri um café na época, que minha cunhada trabalhava. Ela falou, Angélica, essa pessoa pode te dar uma ajuda, você pode trabalhar lá durante o dia. E até você entrar com processo imigratório e tudo, ela te dá uma mão. Entrei, aí eu comecei a trabalhar no café. Meu inglês ainda não era muito bom e tal. Aí o que eu fiz? Eu morava praticamente no café. Eu trabalhava 24 horas praticamente. Eu chegava 5:30 da manhã, a gente abria a loja, era o Second Cup. A gente abria o Second Cup 5:30 da manhã. Você trabalhando no Second Cup. Trabalhei no Second Cup 7 anos. Que da hora! Trabalhei no Second Cup. Eu adoro o Second Cup. É muito bom, né? Cara, eu adoro também o Second Cup. O cookie deles de peanut butter. É bom, né? Tem eu igual. gosto do hot chocolate, é muito bom também. Todas as bebidas. Eu comecei a trabalhar lá no Second Cup, aí eu falei, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. E nem inglês direito, né? Porque é aquele inglês mais ou menos. Pra ouvir as pessoas eu entendia, mas pra eu falar de volta eu morria de vergonha. Aí o que você vai fazer? Eu sei limpar. Aí eu comecei a limpar os rodapés. A minha chefe falou, rodapé e lâmpada, hoje é você. Aí eu subia na escada e limpava todas as lâmpadas. Quando eu vou nos restaurantes, a primeira coisa que eu olho é a lâmpada e o rodapé. Porque eu limpei tanto, falo, gente, será que eles limpam Já tem aqui? prática. Já tem prática, é verdade. Eu sempre olho lâmpada, eu olho pro teto, Bate eu vejo o se tem olho pra saber se tá limpinho. Então, eu comecei a limpar rodapé e lâmpada e eu comecei a ser treinada para atender cliente. Aí, era só, hi, how are you? Falava pro cliente, como que eu posso te ajudar, tal e tal. E se começasse uma conversa… Desenvolver. Tudo eu falava, aham. E sempre sorrindo. Então, tipo assim, todo mundo me adorava. Porque por mais que eles falassem alguma coisa… Às vezes eu falo, gente, será que falavam coisas ruins? Porque… Assim, esse café tá ela um tá lixo. tão sorridente. Ela tá tão sorridente. Esse café tá uma porcaria. Então, eu acho isso. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem esse cartão de visita. A gente é muito… É sempre com um sorriso no rosto. Pode estar acabando o mundo, entendeu? Então, às vezes, eu morrendo de vergonha e tal. E eu lembro que quem me treinava era uma portuguesa. Ela me empurrava e falava, vai. Olha. Aí eu falava, gente, o que eu falo? Eu falava, ai, com a pessoa. Então, tipo assim, canadense eu acho que é um povo mais aberto pra imigração. Entendeu? Então, eu comecei assim. 1 ano depois, como eu falei, eu morava praticamente lá. Eu chegava às 5:30, dava 4 horas, estava no meu schedule, eu tinha que ir embora. Mas eu ficava porque eu queria aprender mais. Então, eu ficava trabalhando de graça, às vezes, de 4 horas até 8, até eles fecharem a loja. Você tá brincando. Então, eles gostavam disso, pelo jeito, adoravam, né? e falava assim, Deus, né? eu falava bem assim, quem não gostaria de ter um uma mão funcionário de obra, de graça? Exato. Eu falava assim, deixa eu fazer pra você, com a manager, deixa eu fazer pra você um inventory. Aí ela, ok. Como que faz? Aí você começa a contar todos os sacos de café que tem na prateleira e do lado você coloca, tem a ordem mínima e do lado tem quantos vocês pedem para aquela semana. Aí eu comecei a falar, gente, isso é fácil. Eu faço isso muito rápido. Comecei a fazer inventory, aí eu comecei a falar para ela, quer que eu peça? Comecei a pedir nas empresas, aí eu ligava para todas as empresas e pedi bastante coisa errada. Várias vezes. Às vezes eles tinham caixas e caixas de hot chocolate. Falava, gente, eu tenho hot chocolate até 2050. Esse caminhão de hot chocolate. Mas peraí, cara, a gente pede o que a gente gosta. Não Se ela é? gostava tanto do hot chocolate… Aí tá o certo. hub do Second Cup falando, aquela unidade tá vendendo, hein? Não é? Mais ou menos isso. Mas agora falando sério, parceiro, agora eu tô começando a entender que a Angel, assim como outras pessoas que já vieram conversar com a gente aqui no IME, elas já estão há mais tempo aqui. Elas pegaram o primeiro boom de imigração no Canadá. E o brasileiro, ele tem uma fama, ele é muito bem visto no mercado porque o brasileiro é muito esforçado e proativo. E isso a Ju já falou aqui, se não me engano a Lu falou também. E agora eu começo a enxergar que os brasileiros que vieram nessa pegada também. De pessoal que muitas vezes se submetia a trabalhar de graça para poder aprender. Porque o brasileiro tem muito isso dentro dele, né? Será que essa fórmula dá certo aqui no Canadá? Tipo… Então, cara, eu não sei se hoje em dia isso funcionaria, né? Mas assim, a verdade é que eu acho que de uma certa maneira a gente mimou
o nativo, né? Não só o brasileiro, mas outras culturas também mimaram o nativo com essa questão de ser proativo. Que nem você falou, eu queria fazer o seu inventory. Aí ela fala assim, vai lá e faz. Óbvio, quem que não quer que uma pessoa faça o trabalho pra ela? Mas olha, eu vou dar minha opinião assim muito sincera. Pode dar. Continuo achando que é válido. Eu sei que a gente mima, são horas de trabalho, são nossas horas, mas lembra do comecinho da nossa conversa, conhecimento. Tá. Eu acho que quem tem conhecimento, quem retém conhecimento, tem cartas na manga. Então, por exemplo, hoje em real estate, aí você fala, Angélica, você hoje, eu comecei real estate mais ou menos uns 4 e pouco anos atrás, mais ou menos, uns 4 anos atrás. Você faria a mesma coisa? Faria e fiz. Eu fui para uma pessoa que eu achava que era maravilhosa em real estate, fazia muitos milhões de dólares, atendia muitos clientes, e é uma pessoa, meu mentor até hoje, é uma pessoa que eu acho que eu gosto do jeito que ele tratava os clientes, porque eu era uma cliente, eu fui uma cliente. Entendi. Eu aluguei a casa com esse corretor. Falei, gente, ele nem sabe, mas ele vai ser meu mentor. Quando eu peguei minha licença, a primeira coisa que eu fiz, o quê? Vou trabalhar para você de graça. 4 anos atrás, depois de tantos 20 anos de Canadá. Então, eu acho que se você acha que você pode fazer, se você acha que a outra pessoa vai ter alguma coisa válida, se você ficar perto dela, fica perto dela. E isso não é uma fórmula só pro Canadá, isso aí no Brasil, serve no Brasil. Inteiro. Pra você se dar bem, você tem que trabalhar de graça muitas vezes. Com certeza, A você Paula tem que tava falando ver. isso, que trabalhou muito de graça. Sim, mas parceiro, mas sabe o que eu acho? Assim, eu vou fazer o advogado do diabo aqui na nossa mesa redonda. Tá. Que não é redonda, mas eu vou fazer o advogado do diabo. Eu acho que a partir do momento em que a gente transforma isso, né, numa característica que isso acaba se incorporando como uma característica do brasileiro aqui, de uma certa maneira, a gente fica bem visto no primeiro momento, mas será que isso não dificulta pra gente, a partir do momento que a gente começa a querer ascender profissionalmente, né? Porque o que acontece? Uma pessoa que se submete a trabalhar de graça, se uma pessoa vai e faz, beleza. Se 2 pessoas vão lá e faz, beleza. Mas se todo mundo começa a fazer, toda a comunidade brasileira vem pra cá e faz isso, a gente acaba incorporando isso na nossa característica e as pessoas começam a enxergar o brasileiro como mão de obra barata. Posso falar sobre isso? Isso será que não queima a gente pra... Vamos supor, na hora que você vai querer ascender um cargo de chefia naquela mesma empresa, o cara vai falar assim, vou botar um canadense lá, porque o brasileiro é bom até esse nível profissional. Depois disso a gente não sabe, entendeu? Aí é que tá. É porque assim, na teoria, é assim que funciona. O problema é que a gente pode dar a fórmula aqui, a gente pode falar que assim, vai de A pra B, que esse é o sucesso, porque a gente tem histórias aqui de pessoas que chegaram aqui e tá falando a mesma coisa que você tá falando pra gente. Exatamente. Só que as pessoas não conseguem fazer isso. A pessoa, acho que, na minha opinião, ela tem que nascer com isso, ela tem que estar o mindset dela tem que estar muito bem certinho pra ela falar assim, na verdade eu não tô trabalhando de graça. Eu tô ganhando também. Em termos de conhecimento, que você falou, vira carta na manga pra frente. Aí que tá, eu não queria ficar lá depois das 4 horas limpando baseboard e lâmpada, já sabia. Eu queria estar fazendo o Porque aí você não vai trabalho aprender da nada? onde que eu queria estar. Eu não queria pegar o lugar da manager, mas eu queria ser uma manager também. Porque na época minha chefe tinha vários cafés. Então eu falei, eu quero aprender o que ela faz, porque eu prefiro estar fazendo inventory, estar ordenando coisas pelo telefone, do que estar limpando baseboard e lâmpada. A sua chefe era uma Entendeu? franqueada, então, da rede. Entendi. Quando Você respondia direto pra ela. Isso, quando eu comecei, eu não era gerente, né? Quando eu comecei, ela tinha mais ou menos 8 cafés. Quando eu saí, ela tinha 17. Então, eu sabia que aquelas coisas que iriam crescer e ia chegar uma hora que eu ia ter minha oportunidade. O que a gerente tinha? Um telefone pago, estacionamento pago, tinha um paycheck de salário que não era mais por hora. Isso independente de qualquer coisa, meu salário estava lá bonitinho, se eu faltasse, alguma coisa assim. Porque eu era responsável pela loja. Eu queria ter esse status, entendeu? Eu queria ter esse trabalho. Para eu ter esse trabalho, o que eu tinha que fazer? Ou eu ficava trabalhando lá anos, ou eu aprendia rápido. E quando surgisse oportunidade, quem soubesse mais entrava. É isso que eu acho que é a visão. Quando você trabalha de graça e você não está tendo nada em retorno, é de graça. Quando você está tendo alguma coisa em retorno, e no caso, de novo, conhecimento, eu acho que isso é um investimento. Sim. Eu concordo plenamente com o que você falou. É que a minha questão não é que eu acho que assim, quando você está trabalhando para alguém nesses moldes, todo mundo sai ganhando. E eu concordo com você. A questão é a proporcionalidade. A minha queixa e a minha crítica a esse método seria a questão da proporcionalidade. Porque será que
o que você está se doando para a empresa é proporcional ao que a empresa está se doando a você, que quando você sai e se entrega, isso em qualquer coisa, em qualquer relacionamento na vida, seja em nível pessoal, seja em nível profissional. Quando um lado se entrega demais, dá ruim. Sim. Eu cansei, a gente, não cansei, mas a gente já chegou a contar aqui no podcast que a gente morava, quando a gente chegou aqui, a gente morava num apartment na Yangna Eglinton, como qualquer 99% dos brasileiros da segunda onda de imigração aí. E lá, a gente chegou a pegar elevador com brasileiros, né? E os brasileiros, eles não sabiam que nós éramos brasileiros, porque a gente também não ficou falando no elevador, mas a gente viu uma conversa dos dois no elevador falando que, era um deles, acho que era contractor, alguma coisa assim, e falou assim, vamos contratar brasileiro, porque brasileiro a gente consegue explorar. Por que será que da onde surgiu essa mentalidade de achar que o brasileiro é submete? Porque houveram pessoas, eu imagino que houveram pessoas no passado que se submetiam. Só que aí quando você incorpora isso, você começa a levar isso como uma característica de um povo, como é o caso do brasileiro, eu acho que isso, de uma certa maneira, a longo prazo atrapalha. E por isso que eu tô fazendo o advogado do diabo aqui. Porque eu acho que, pra nós, sim, se você for olhar pro lado do funcionário, que é o seu, assim, eu tô ganhando. Mas será que você tá ganhando proporcionalmente ao que o cara que tá, teoricamente, usando você pra te explorar? É aquele negócio, né, cara? Quando você treina um cachorro, tá? Você treina um cachorro, ensina a sentar, dar a pata, não sei o quê. Quem que tá treinando quem? Você tá treinando o cachorro ou o cachorro tá treinando você? Porque na cabeça do cachorro ele fala assim, bom, eu já sei que se eu ficar sentando ele me dá as coisas. E na sua concepção você fala assim, bom, se eu ensinar ele eu vou ensinar ele a sentar pra ele ganhar alguma coisa. Quem que tá saindo melhor nessa relação? Essa que é. Por isso que eu acho que às vezes você se submeter, entendeu? Pode te trazer uma coisa mais negativa a longo prazo, entendeu? Mas eu acho que existe duas questões aí. Existe aquela questão de que você vai se submeter para determinado serviço por uma questão de necessidade, então aí não há troca. Você tá fazendo aquilo porque você precisa fazer aquilo, ponto, acabou. Como eu vejo no Facebook, muitos brasileiros fazendo. Contrato gente para limpeza pagando 14 a hora. Beleza, e aí quanto que ele tá ganhando por trás? Exatamente. 36. É errado isso que ele tá fazendo? Não. Não é errado. Beleza, ele poderia estar pagando até um pouco mais, mas beleza. Se eu tô numa questão de necessidade onde eu tenho que pagar meu aluguel mês que vem, eu vou me submeter. Aí já não é uma questão de doar o meu tempo, é uma questão de que eu preciso fazer parceiro, aquilo. é trabalhar de graça. A gente tá falando de trabalhar de graça. Não, mas você aí, não tem... A sua moeda é uma moeda que ela não é financeira. Você pode até ter aspiração, mas eu acho que o que a Angel tá falando é que ela tava fazendo um investimento a longo prazo. Né? Mas não era aquela coisa assim, eu preciso trabalhar a mais porque eu preciso pagar meu aluguel. Porque se fosse uma coisa imediatista, ela não se submeteria a trabalhar de graça. Lógico que não, eu arranjaria outro trabalho. Sim. Eu acho também a questão de quem tá do outro lado. Olhar quem tá do outro lado. Eu queria que a minha chefe, por tá me dando a oportunidade de poder trabalhar durante o dia e se arriscando também, porque até então eu precisaria de ter toda a documentação e todas as coisas, eu apreciava isso, entendeu? De eu poder trabalhar durante o dia. Outra coisa também, não era pedido, era feito. Isso que eu ia falar. Então, eu lembro que minha mãe falava bem assim, quando nossa vida melhorou no Brasil, minha mãe tinha uma pessoa ajudando ela lá em casa. Só cozinhava, lavava, fazia todas as coisas. E minha mãe sempre falava, Angélica, sempre falava, quando vinha conversa, a gente reclamava de alguma coisa, minha mãe falava, Angélica, os melhores empregados você não precisa pedir. Ele vê pra fazer e ele faz. Então, às vezes eu via a manager doido, também querendo ir embora, com filho e tudo. Peraí, eu vou ajudar, porque quem sabe amanhã depois não vai ser eu. Eu vou ter essa oportunidade. Inverte, entendeu? Amanhã depois eu não tenho oportunidade, já que eu já vou estar sabendo muita coisa. Eu acho assim, quando eu chego em um lugar, eu tenho meio alguma síndrome que eu não sei. Quando eu chego em um lugar, eu vejo onde que é a saída. Quando eu, sabe, eu tenho... um plano de ação sempre. Eu tenho um plano de ação sempre. Então, quando eu entrei lá, eu falei, eu não vou ficar aqui pra sempre. Porque são 8, 9 horas em pé. Entendeu? Tendo meia hora de break, assim, eu sentava e levantava. Então, eu não vou ficar aqui pra sempre, porque amanhã eu depois vou ter filho, vou casar e tudo mais. Vou casar, não, vou continuar minha vida. Não vou conseguir trabalhar todas essas horas. Eu sabia que aquilo dali não ia ser pra sempre. Mas eu sabia que aquilo dali era o melhor que tinha naquela hora. E eu aproveitei. Então, deu mais ou menos um ano, eu virei manager.
Aí eu já estava fazendo o management da Union Station, que era mais ou menos 400 clientes por Nossa, hora. deve estar uma Por hora. movimentação Por hora. maluca lá, Eu cara. doido aqui falar assim, por dia? Não, o Por Rush, hora. Por dia já ia ser Puta muito. que lá. Por o dia Rush, já é o muito. Rush deles, por exemplo, tinha show, eu tava trabalhando na Union Station, em volta tinha, na época era Air Canada Century, tinha Sky Dome, tinha aquilo tudo, onde tinha jogos de basquete, shows. Eu lembro que no show dos Rolling Stones foi 400 clientes a hora no Rush, quando todo mundo tava para pegar o Go Meu Train. Deus. Então, às vezes a gente tinha 300 e poucos clientes por hora. Então, aquilo tudo me encantava. Quando eu via lá quantos clientes a hora e quanto que o café fazia Potencial, dinheiro, né? eu falava, caramba, é aqui, entendeu? Aqui dá dinheiro, café dá muito dinheiro. Então, tipo assim, eu gostava muito, entendeu? De fazer o que eu tava fazendo. Eu acho que é isso. Quando eu tava limpando, eu adorava limpar. Eu empurrava um carrinho, entendeu? Então, tipo assim, eu chegava no banheiro, eu já tinha eu já sabia exatamente onde que colocar. Eu já tinha... Fazia bem feito. Eu fazia bem feito, entendeu? Os espelhos... Eu nunca... Eu não sou especial, mas também não fico vendo ninguém, olhando ninguém limpar banheiro. Mas eu acendia, apagava a luz pra ver se ia ficar coisa no espelho. Ninguém me pediu. Mas eu apagava e acendia pra ver se ia ficar marcas no espelho. Quando acendessem a luz de manhã. Então, tipo assim, eu tinha essas coisas de fazer bem feito, independente de qualquer coisa. Eu nunca achei, ó, eu tô Você aqui não fazia limpando... para os outros olharem, né? Você fazia Não. porque é sua característica. Eu tô aqui limpando privado, eu vou fazer de qualquer jeito, porque isso é subemprego? Não, é o que eu tô tendo agora, isso tá me trazendo dinheiro. Querendo ou não, eu tô sendo beneficiada, tendo esse trabalho agora, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, tipo assim, eu sempre, quando eu fiz business, eu não tinha como trabalhar na limpeza. Eu fiz business com 2 crianças em casa. Ah, você largou o business largou a parte de O limpeza second para camp. fazer o business. Isso, eu larguei Entendi. a limpeza, fui pro second camp. Do second camp, eu fiquei grávida de Mateu, sendo manager da Union Station. Fiquei, como eu estava muito envolvida com o trabalho, e também ganhava muito bem, e ainda não tinha me legalizado, o que eu fiz? Eu voltei 3 meses depois pro trabalho. Mateus com 3 meses, minha mãe veio, ficou. Eu já tinha comprado minha casa. Eu morava numa casa semi-detached ali na Caledonia e Rogers. Eu já tinha comprado uma casa com dinheiro do second camp. Olha só. Entendeu? Eu e meu marido trabalhando. Fantástico isso. Comprei minha primeira casa. Eu comprei minha primeira casa, Mateus não tinha nascido. Isso foi em 2002 para 2003. Isso 2 anos depois que eu cheguei no Canadá. Eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma casa, que eu acho que é um poder, assim, que você tem. Eu acho que por isso que eu virei corretora. Que eu tenho muita coisa, assim, com casa. Eu acho que não existe lugar melhor do mundo do que a nossa casa. Você ter a sua, né? Do que você ter a sua. Ou, já morei em muitos lugares, assim, aqui bem caídos, entendeu? E eu fazia aquilo de casa, com criança aqui, em época que eu tinha nada de dinheiro. Eu ia no Dollarama, comprava aqueles adesivos, pulava na parede, sabe? Eu acho que casa, independente de ser alugada ou de ser nossa própria, acho que a gente tem que fazer ser casa. Sim, eu acho que eu falo muito isso, assim, quando a gente chegou no Canadá, parceiro, a gente fez questão de mobiliar onde a gente estivesse com a nossa cara. Isso. Porque pra gente transformar a casa num lar, ele tem que ter a nossa cara. Se não vai ser só uma casa, vai ser só um monte de parede junta, cara. E a gente sentia a necessidade porque é uma coisa que no começo pra gente dá muito acolhimento, né? A gente não tem nada certo quando a gente chega aqui. Quando a gente é recém-imigrante, né? Mas a casa é a casa. Exatamente. Você ter pra onde voltar no fim do dia e você vê que aquilo tem a sua cara, que tem o seu cheiro, que tem as coisas que você gosta, é muito importante. E às vezes o que a gente fala que é um deal breaker pra você ter sucesso ou não ter sucesso no seu plano de imigração, né? Você ter um lugar pra ficar. E ser muito honesto com nós mesmos, assim. Eu acho que a gente se sabota muitas vezes. Entendeu? A gente se auto-sabota, de achar que aquela situação não vai mudar, de ficar triste porque aquela situação tá daquele jeito agora. Várias vezes aqui no Canadá eu não tinha eu e meu marido, não tínhamos $20 no bolso no começo. De pedir pra minha sogra, falava, não podia pedir pra minha mãe, né? Como assim? Você saiu do Brasil, agora tá pedindo dinheiro? Lembra da nossa conversa lá no começo, quando você falou que você não ia ficar? Cortei seu cartão, então, tudo, nunca pedi nada. Então, tipo assim, eu lembro que o TTC era tokens, eram umas moedinhas pequenininhas. Tinha que colocar $20 na máquina pra vir aquele montão de token e a gente poder trabalhar. Porque senão não dava pra ir pro trabalho. Então, tipo assim, a gente já passou muito perrengue aqui e não se apegava a isso. Hoje não tem dinheiro, mas vai ter, vamos pagar os $20 da minha sogra e a vida continua e bola pra frente. Não quero passar mais por isso. Depois de várias coisas, eu acho que assim, a vida nunca quando você começa a subir, nunca é uma subida sem volta.
Acho que tem uma hora que você Tem um desce. platô, Você estabiliza, volta. volta. Então, tipo assim, eu acho que a vida é isso. A vida não é nada assim, tá bem, tá estabilizado. Não, tem época que a gente cai e depois a gente sobe de novo. E eu Foi acho o que é isso Canadá que te ensinou isso? Foi. Tipo assim, se eu tô lá na limpeza, tá difícil pra caramba, tá, mas eu sei que isso é temporário. Foi o Canadá que te Total. ensinou isso? Sim. Você chegou muito nova aqui também, Sim, né? Então, quando eu era. Eu falo, quando eu falo isso para minhas irmãs, elas falam, você é rica? Que eu falo, quando eu era pobre. Eu falo, você é milionária? Não. Mas uma coisa que eu tive essa conversa com meu marido 2 semanas atrás. Eu sempre me apeguei às pequenas coisas. Quando eu era pequena, não tinha água quente na casa, tá. era fria. Então, num dia frio, você tomar banho frio não é legal. Verdade. No dia quente, Nossa. você tá na praia, aí você toma um banho frio, você vai lá no chuveiro, no quiosque, toma um banho frio. Tomar banho frio em dia frio, à noite, não é legal. Então eu me apegava assim, vou chegar em casa, vou tomar um banho quente. É a gratidão, né, Angel? Eu falava, quantas pessoas não têm banho quente hoje? Vou tomar banho quente. Sim. Esqueci. Então, tipo assim, o banho quente pra mim era um negócio assim, luxo, entendeu? Sabe o que é luxo? Banho quente. Vou chegar em casa, vou fazer um miojo com ovo e tá tudo bem. E eu adorava, entendeu? Por isso que eu sempre tive problema com a balança. Nossa, miojo com ovo é fantástico. É maravilhoso, entendeu? Fantástico. Então até hoje eu como, às vezes chego de algum lugar, falo, pô, comi mal nessa festa, vou comer miojo com ovo, porque eu não quero cozinhar. Nossa, é bom demais. Então, tipo assim, eu sempre me apeguei a essas pequenas coisas. Vou no Second Cup tomar um hot chocolate, sentar lá. Melhor Ter coisa. aquele momento de falar, né? É isso, entendeu? Hoje em dia, porque o que é muito custoso? O que é muito caro? Tempo. Verdade. Você sentar com uma pessoa e tomar café, vocês estarem aqui hoje me entrevistando, a gente tá batendo esse papo, é uma coisa. Eu chamo isso de privilégio, você entende? Quantas pessoas queriam estar sentadas aqui contando a história também e que a história foi mudada. Podendo se dar o luxo de ter um tempo pra isso, pra entendeu? contar, pra tá É verdade. adquirindo novas experiências. Você sabe que eu assisti um TED Talk de um cara que ele fez uma empresa que foi muito bem sucedida. Eu não sei hoje em dia em que pé que ela anda, mas é uma empresa chamada DocStock. E o cara falou uma coisa muito importante na TED Talk dele. Que ele falou exatamente isso. Ele falou que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é o tempo. Se a gente tivesse tempo infinito para as coisas que a gente vai fazer, tudo seria um sucesso. Se a gente tivesse tempo infinito para fazer uma empresa dar certo, porque a verdade, muitas vezes o que falta pro seu plano ser um sucesso é tempo. Que você às vezes não tem, ou que às vezes... porque quando você fala assim, sei lá, não tenho dinheiro. Tudo bem, você não tem dinheiro agora, mas pode ser que lá na frente você tenha. Só que pra você chegar daqui a ali, uma das coisas que você precisa é de tempo. Se a gente tivesse tempo infinito, qualquer empresa seria um sucesso. Qualquer coisa que a gente faria seria um sucesso. Então, realmente, é um privilégio a gente tá tendo essa troca aqui hoje, né? Com certeza. Muito, muito importante isso que você falou, gostei bastante. Agora, parceiro, você me interrompe aí se eu estiver andando muito, tá bom? Chega a bucha aí que tá Vamos lá, gostoso, então aí você parou tudo, você vai fazer o business. Sim, aí eu já com as 2 crianças, eu trabalhando no Second Cup, fiquei grávida de Mateus, voltei, 3 meses depois minha mãe veio e ficou 6 meses comigo. Quando o Mateus tinha mais ou menos 9 meses, minha mãe foi embora. Continuei trabalhando, o Mateus foi para uma escolinha, foi para uma creche, eu tinha alguém me ajudando em casa nessa época. Eu ganhava bem, por isso que eu não queria sair desse emprego. Certo. Então, depois disso, fiquei grávida de Vitória. Aí eu falei, agora eu vou ter que pagar pra ficar com daycare e tudo pra 2 crianças. Daycare, Eu falei, agora tá difícil. Aí eu falei pra minha chefe, olha, agora é a hora de eu sair, porque eu vou ter que... Com 2 crianças, mudou minha rotina. Eu não posso mais acordar tão cedo e sem hora pra voltar pra casa. Você tava na Union ainda. Eu tinha mudado de alguns cafés. Por quê? Porque no decorrer dos anos, eu virei a manager que treinava outras managers. Então, várias managers passaram por mim e staff também. Eu era mais ou menos o training store. Depois que eu tive o Mateus, eu não pude mais ir pra Union. Outra manager assumiu a Union. Só um dos cafés mais bombados de Toronto, se não for o mais bombado. Então, aí o que acontece? Eu fui pra outra loja. Eu fui pra uma loja ali na Bloor com... esqueci agora. Ali perto perto do consulado brasileiro. Sei, Bloor com a Bay. Com a Bay. Ai, meu Deus, quase de novo. Bloor com Bay. Então, ali debaixo da Gap tinha um café, debaixo daquela loja grandona da Gap de esquina tinha um café, tinha um Second Cup, eu virei gerente dali. E ali virou a loja que treinava pessoas, staff, e treinava managers também. Então, quando alguém ia se tornar manager, passava por mim antes.
Olha Eu que sempre fui legal. muito metódica, muito chata. Falava, nossa, eu vou ter que treinar com a Angélica. Todo mundo meio que me E você odiava. E você não parece ser brasileira, assim, olhando pra você atrás de um Jura? second cup, assim, eu Não. falaria, Não, meu, não tem parece traço nem de a pau, não tem brasileira, traço, né? Então, mas comecei a... muita gente perguntava de onde que eu era, entendeu? então. Muita gente fala Spanish. Se eu falava espanhol, eu não, gente, não falo Spanish. Tá mais pra Muito italiana. perto, Tá mais pra italiana. Eu acho que eu chutaria se eu trombasse com ela Italiana. na rua e falar italiana. Por causa Mas dos então, olhos. mas você era então a chefona megera ou você era só fama? Não, super megera. Porque eu sempre gostei das coisas muito corretas, entendeu? Certo. Muito certinhas. Eu achava assim que todo mundo, e esse é um grande erro, nem todo mundo tá na mesma página que a gente. Então, quando as pessoas entravam pra treinar comigo, eu achava que elas tinham que ter a mesma disposição que eu tinha. Porque eu já trabalhava, aquilo dali pra mim era a minha vida, entendeu? Eu já trabalhava ali muitos anos e eu tinha aquilo como muito sério. Mas principalmente o brasileiro tava aqui pra estudar e pra ganhar um dinheirinho. Ele não queria second cup pra vida, entendeu? Então eu demorei muito pra entender isso. Eu falava, gente, como assim que a pessoa tá levando isso a brincadeira? Me liga e fala que não vem. Tipo, como assim? Eu falei, tá errado. Então, tipo assim, eu levava muita ferro e fogo as coisas. Depois eu fui, com a maturidade, a gente vai aprendendo como que é o jogo. É exatamente isso, Angélica. Eu acho que eu sou que nem você. Eu tenho esse defeito que as pessoas por muitos anos carregaram, falam que era uma virtude, mas eu vejo isso como defeito. Você perfeccionista é você ter uma chavinha que é como se fosse um interruptor. Ou tá errado, ou tá certo. Não tem. Só que uma vez eu ouvi de um professor da faculdade, de um paciente que eu atendi, que eu fiquei até o Natal atendendo ele, porque foi estendendo o atendimento dele. Ele falou assim, olha, você tem que entender que entre o certo e o errado existe um limiar de aceitabilidade. E aprender, a gente entender que isso acontece, só a maturidade traz. Só a maturidade e algumas porradas na vida, né? Sem dúvida. Porque às vezes a gente fica meio, assim, desnorteado. Que tipo assim, como assim isso acontece? Não deveria acontecer. Porque quem tem essa didática de ser perfeccionista, acha que as coisas vão acontecer categoricamente. Exatamente. Entendeu? Que vão ter vários níveis. Não, as coisas mudam de direção. Entendeu? Alguma hora, alguma coisa vai mudar de direção. E eu não tinha muito essa flexibilidade. Eu acho que a maturidade trouxe isso. Mas a parte de perfeccionismo, eu acho que eu mudei isso meio que... O Second Cup me deu foi uma universidade de customer service. Porque eu atendia pessoas de todas as nacionalidades. E eu nunca tive, assim, uma reclamação sobre o meu comportamento perante aquela pessoa, naquele problema que a pessoa teve. Nem perante os funcionários. Nem perante os funcionários. Por quê? Porque eles sabiam que eu estava ali. Eu lembro que eu tive uma funcionária que falava, Angélica, eu não vou ficar aqui para sempre. Para que eu tenho que aprender isso tudo? Eu queria impor que as pessoas fizessem como eu fiz. Sim. Tipo assim, amanhã depois você não quer virar uma gerente? Não quero. Tá vendo como é que isso é exceção, Entendeu? parceiro? Por isso que nunca vai cair nesse círculo vicioso das pessoas se acostumarem as pessoas trabalhando de graça, porque isso é exceção. Sempre vai ser exceção. Angélicas vão ser exceção. Julianas vão ser exceções, entendeu? Então, assim... não quero isso pra minha vida, vou fazer outra coisa. E com o passar do tempo, eu já meio que ia ajudando. A minha chefe às vezes falava, mas vai embora? Como vai? Não importa, deixa embora. Se precisar de voltar, vai voltar. Deixa embora de boa, nada de brigar com o funcionário. Fala, pô, te treinei tantos tempos e agora você tá indo embora. Perdi meu tempo. Deixa embora. Por quê? Todo mundo... Quando você aprende que cada um tem um gráfico diferente. Uma jornada diferente. Você acaba não tendo expectativa e acaba não se magoando, entendeu? Eu acho que meu irmão tem até essa tatuagem que a expectativa é a raiz de toda mágoa. E é verdade, a gente espera muito do outro. Mas às vezes o outro não tá na mesma página que a gente, tá tudo bem. É verdade. Entendeu? É verdade então, eu acho que isso. Eu esperava às vezes que a pessoa fosse ser igual eu fui, igual eu me comportava, mas a pessoa não era eu, entendeu? Então eu aprendi muito, assim, com essa jornada toda de trabalho. Eu fiz faculdade de business, depois que eu saí do Second Cup, com Mateu e Vitória pequenininhos. Usei alguns serviços do governo. Como minha renda aqui não era alta, e do meu marido também não, a gente usou, em Toronto tem isso, subsídio para o daycare. Então a gente pagava muito menos daycare, a gente não pagava o preço total, pagava baseado no nosso imposto de renda. Certo. Então isso ajudou demais eu ir para a faculdade. Eu tinha que estar estudando full time ou eu tinha que estar trabalhando full time. Eu resolvi estudar full time. Entendeu? Certo. Então a gente tinha um custo, diminuiu para muito o custo de vida. E para eu poder estudar. Já que você tocou no seu status lá, então eu tô me sentindo na liberdade de falar de status aqui. Qualquer coisa a gente corta depois. Sim. Não, fica tranquilo. Pode ser. Mas sinta-se à vontade em
Qual que era o seu status na época que você decidiu estudar? Porque Então, você... o que acontece? Quando eu tive Mateu, eu fiquei grávida e tudo, eu tive Mateu aqui sem status nenhum. Fui pro hospital. Como eu trabalhava muito, eu não tive tempo de ir no centro comunitário, pedir ajuda, nem nada. Eu paguei horrores. Matheus custou $8.000 em cartão de crédito. Ô, menino caro. Senhora. Caríssimo. Eu falo, nossa, no Amazon eu ordenava 3 bebês. Caramba. Eu brinco assim com eles, entendeu? Eu falo, nossa senhora, eu comprava 3 bebês com esse dinheiro. Nossa, Exato. sem dúvida. Sem Compra dúvida. É um horror, né? Exato, pronto. Então, $8.000. Por quê? Eita. Porque ainda para ajudar a situação, fiquei 4 dias no hospital com infecção. Aí o Mateu teve que ficar também, né? Porque eles começaram a fazer os exames todos do Mateu. Era para ser parto normal, eu ia embora e não pagar quase nada, pagar uma noite só, fiquei 4 dias. Uhum. Então, uma conta quilométrica. Por isso que eu tive que também voltar a trabalhar 3 meses depois, porque alguém tinha que pagar a 3 conta da meses depois, casa, é verdade. do hospital e É de verdade. tudo. Não tinha como, entendeu? Então não foi fácil. Caramba. Aí fiz lá uma coisa com o hospital, a gente fez dividiu, né, em parcelas em parcelas gigantescas A perder de vista. a perder de Exato. vista. E ainda pagando o hospital 2 anos depois, ainda estava pagando de novo. Ah, é? Ainda estava pagando o hospital, fiquei grávida de Vitória. Meu 2 Deus. anos depois. E quando eu fiquei grávida de Vitória, eu já tinha dado entrada no meu processo migratório e tudo. Aí o que acontece? Eu recebi meus papéis migratórios, né? Fiquei permanent resident. Com Vitória tinha acho que 3 a 6 meses. Uhum. E como Vitória foi parto normal, eu paguei pouquíssimo do hospital. Porque também eu falei, não, minha filha, você vai sair, vai ser rápido. Você vai sair Exato. agora Você de não qualquer ouse, jeito. você não ouse ficar aqui, me deixar aqui no hospital 4 horas. 4 dias, porque eu não tenho mais cartão de crédito pra pagar isso tudo. Você vai ficar aqui sozinha. Se você me... Certo, não, tá certo. Aquela Tá conversa com o bebê. Aham. Então, eu peguei meu cartão, meu health card e tudo. Aham. Vitória acho que tinha uns 6 meses. E eu ainda tive que continuar pagando o hospital dela. Porque não retroage. A primeira coisa que eu falei, agora eu tenho um entendi. health card. Fui lá no hospital, Sim. falei, agora eu tô podendo. Vamos acabar com essa conta. Não retroage. O que passou, O que passou. É. Você continua pagando. Aí eu paguei, Vitória foi só um dia. Eu tive ajuda de um centro comunitário, porque eu fiquei com medo de eu ficar lá 4 dias de novo, ia ter que pagar mais $8.000. Aí eu corri atrás, parei de trabalhar, corri atrás de tudo que eu podia. Fui no centro comunitário, expliquei a situação, falei, ainda tô pagando do Mateu, não tem como eu tá pagando de Vitória também, e eu ficar no hospital estudando. Vocês me ajudam? Eles ajudam. Então, tipo assim, os centros comunitários aqui fazem um trabalho muito bom. Tá. Então, todo mundo que chega, eu tenho essa conversa com vários clientes, várias pessoas, amigos que chegam e não tem o health card, não tem todas essas coisas. Eu falo, gente, mesmo os que têm, procuram um centro comunitário perto da sua casa para qualquer coisa que você precisar. Uhum. Para uma família, às vezes, que chega, vem visitar, você não tem norte, você não sabe o que você faz, você não tem como ligar para um médico e perguntar nada. Faça parte de algum centro comunitário para você ter alguma assistência. E eles ajudam demais, assim. Quando eu fiquei com o Mateu e Vitória em casa, eles tinham cursos de culinária, aulas de culinária, como fazer comida do bebê, sabe? Umas coisas assim, questões nutricionais, eles sempre ajudavam. Eles sempre colocavam na pasta de cursos, coisas pastas tipo nutricionais, de comportamento da criança aqui no Canadá, porque a gente é imigrante, é outra cultura e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que eles ajudam, eles fazem uma parte, assim, muito boa, social, entendeu? Em cada região. E fiz, depois que eles já estavam um pouquinho maiores, acabei business, comecei a trabalhar no escritório, saí do escritório, voltei para o Second Cup para mais 2 anos. Nossa. Para mais 2 anos. Minha chefe me chamou de volta. Vem, por favor, que a gente está crescendo e vou precisar de você. Voltei para eles, me oferecendo, lógico, bem mais e tudo mais. Eu falei, pô, vou voltar, né? Porque dinheiro. Lógico. Vou voltar. Voltei e, trabalhando 2 anos no Second Cup, meu marido e eu decidimos voltar, embora de volta para o Brasil. Depois de 11 anos aqui. E eu fui, porque eu sempre achei que todas as coisas seriam temporárias, tudo na vida é temporário. Uhum. Voltamos, vendemos todas as coisas que a gente tinha aqui, casa, carro, tudo, e voltamos pro Brasil. Deixa eu te interromper. Foi mal, parceiro. Manda ver, que eu acho que a sua pergunta é a mesma que a minha. Por que você voltou?
Aonde é que a água bateu na É. bunda? Falei assim, vou voltar, tá, eu tô à toa aqui, eu vou voltar. Aliás, você não tava à toa, você tava trabalhando pra caramba. Tava trabalhando, Por que essa é maluca, parceiro? E Então, parecia estar tudo estável, né, cara? Não então, tinha. Não eu parecia eu costumo falar que todo imigrante que tem vontade de voltar algum dia, depois de morar vários anos, deve Uhum. voltar. É? Você acha isso? Acho. Por quê? Porque a gente glamorifica muito a volta pro Brasil. Principalmente quando a gente compara. Nossa, mas o investimento aqui é péssimo. A gente ganha dinheiro, mas quase não se diverte. A gente ganha dinheiro, mas não tá perto da família. A gente pode comer todas as comidas que a gente quiser, mas não comida brasileira do jeito que tem lá na minha cidade. Só tem aquilo na minha cidade. Sim. Uhum. Então a gente quando chegar no Brasil, é minha, né? Eu tô julgando por mim. Eu vou ter uma pessoa pra me ajudar dentro de casa e vai fazer aquele café da manhã maravilhoso pra mim. Eu vou levantar assim, luxuosíssimo. Vou ter aquela mesa gigante com bolos, café, sucos. A gente glamorifica por estar trabalhando aqui, pelo menos eu. Tá trabalhando aqui, trabalhei muito em subemprego, fiz muita coisa. Então, o que eu queria? Eu queria uma vida muito melhor, com a qualidade muito melhor. Voltamos pro Brasil. Mas a gente esquece que aqui a gente não tem isso. Pelo menos eu nunca tive isso. Alguém ajudando em casa ou qualquer coisa assim. Que isso custa caro. Entendeu? Principalmente eu que não vivi uma vida adulta no Brasil. Eu não tinha minha casa no Brasil, eu morava com a minha mãe. Meu marido não tinha casa dele. Voltamos pro Brasil por quê? Você perguntou por quê. O pai do meu marido tinha uma empresa lá quando a gente morava. A empresa estava em andamento, crescimento. Mas no Brasil precisa de tempo, né? As coisas demoram. Quando a gente sentiu vontade de voltar, o pai dele falou, vem e trabalha comigo. Mas meu marido já estava acostumado aqui a trabalhar sozinho. Ele mesmo era o próprio chefe, porque ele é carpinteiro, ele trabalha na construção. Ele tinha as pessoas que ajudavam, os empregados deles aqui e tudo mais. A gente tinha uma vida aqui boa. Uhum. Ele falou, olha, eu vou porque meu pai tá me chamando, eu nem precisava ir, mas a gente vai porque a gente sempre teve vontade de voltar. Também para os nossos pais ficarem um pouco com as crianças, que é difícil ficar pra lá e pra cá toda hora, né? Voltamos. Aí eu lembro que ele falou, será que a gente tá fazendo a coisa certa de voltar? Eu falei, vamos encarar isso como temporário. Olha Não só. vamos encarar como... Eu falei isso no aeroporto pra ele. Vamos encarar como temporário, não como permanente. Fomos. 2 anos e meio, quase 3 anos depois a gente voltou. E voltamos assim, quebrados de dinheiro. Por quê? Gastamos muito dinheiro no Brasil. E tudo que a gente tinha aqui, a gente levou ao Brasil. Compramos apartamentos, compramos coisas pra investir, galpões, essas coisas. Quando a gente voltou, como que vende isso tudo? No Brasil as coisas nos vendem fácil. É verdade. Aí a gente voltou sem nenhum dólar praticamente. Voltamos assim com pouquíssimo dinheiro restrito com 2 crianças. De novo, 8 anos atrás, a gente começou do zero. Aí fomos morar e todo mundo fala, nossa, real estate agent deve morar numa casa que o portão abre assim, né? Aquele portão. Fui morar ali na DuPont e Lansdowne. Na época tinha um Coffee Time, naqueles prédiozinhos de estaco que tem o Dollarama embaixo. Eu fui morar ali, num quarto Plaza Dent. Comprei uma beliche para minhas crianças. Morava num apartamento de 100 e poucos metros quadrados, num prédio de luxo no Brasil, na minha cidade. Tinha apartamento de praia. A gente fazia todas as coisas. Tipo, a vida era maravilhosa. Aí eu tinha uma loja no Brasil, uma esmalteria. Voltei pra cá, sem fechar nada. O dinheiro lá pagando, a gente tentando pagar as contas daqui. Entendeu? Com tudo lá aberto. Aí, com o tempo, a gente foi fechando tudo e tentando trazer o dinheiro pra cá. Ô, Andy, deixa eu voltar lá pro Brasil de novo, porque essa história tá legal. Mas por que você voltou pro Canadá de novo? Então, a gente voltou por 2 motivos. O primeiro motivo é que meu marido não se adaptou. Tá. Porque, Entendeu? tipo, a profissão dele é carpinteiro. Mas ele trabalhava com o pai dele. Que o pai fazia o quê? O pai tem uma empreiteira, faz escolas, rodovias, essas coisas, construção também. Entendi. Então, cara, eu acho que isso que você falou é importante também, porque você sempre disse que você já chegou no Brasil com o mindset de que não, isso é uma experiência temporária, não preciso necessariamente. Mas para vocês terem ido e feito todos os investimentos que vocês fizeram de imóveis, galpão, talvez pro seu marido não fosse uma coisa temporária. Não sei, eu queria saber como que vocês, como um casal, lidaram com isso. Porque eu imagino assim, se eu vou pra algum lugar, faço uma sei que pode não ser definitivo e tal, talvez, não sei se talvez você faz um investimento no aporte que vocês fizeram de comprar galpão e tudo mais e tal. Vocês tinham essa dissonância entre vocês ou vocês dois tinham a mesma cabeça? Não, a gente vai fazer uma experiência, se não der certo a gente volta. Então, todas as vezes eu tento pensar, eu não faço as coisas pela metade. Mesmo eu achando e tendo
plena certeza que tudo é temporário, nada é permanente, porque nós somos temporários. A gente não vai durar aqui pra sempre. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu vendo que as coisas são temporárias, eu não sofro tanto. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente foi ver... Não, a gente tá indo morar no Brasil. A gente tá mudando daqui, a gente tá indo morar. A gente vai dar esse passo sem saber como seria, porque a gente nunca viveu casados no Brasil. Certo. A gente era namorado, cada um Certo. morava na sua casa. E agora, como que vai ser? Não sei. Se for ruim, a gente volta, porque a vida aqui tava boa, não tava ruim. Entendeu? A vida aqui tava estabilizada. Então, a gente tinha essa coisa de... eu sempre falei, todo mundo que vem e vai para algum país e depois volta, mesmo que não volte para o mesmo país, sabe que tem a possibilidade de morar fora, porque já morou. Entendeu? Então, mesmo que eu não voltasse para o Canadá eu iria... Acho que pela facilidade, depois de ter ficado tanto tempo aqui legal e ter me legalizado, com certeza eu iria voltar pra cá. Por quê? Porque aqui eu já estava legalizada. Eu não iria pra outro país começar... Era residente permanente. eu não iria começar do zero de novo. Mas quando a gente resolveu voltar, era pra morar. Não, mesmo não sendo permanente. Mesmo eu não achando que eu nunca iria mais voltar pra cá ou qualquer coisa. Era pra morar. A gente pegou o dinheiro da vida toda aqui, investiu lá, compramos um apartamento, fizemos todas as coisas. Voltamos, eu e ele, pro Brasil, ele trabalhando com o pai dele, e falei, o que eu tenho que fazer agora? Fui fazer uma faculdade de Direito, que era o que eu deveria ter feito. O que eu queria ter feito anos atrás. Certo. Fui fazer faculdade de Direito e ele foi fazer Engenharia Civil. 2 anos e meio depois de faculdade, um olhou para o outro e falou, quer saber? O que estamos fazendo Vamos aqui? Vamos embora. Porque a gente está... No Brasil, precisa de mais tempo do que em qualquer outro lugar. Sim. Entendeu? As coisas demoram muito a acontecer. Demoram demais a acontecer. As coisas andam, assim, em passos, assim, muito pequenos, entendeu? Então, eu olhei pra ele e falei, a gente tem uma oportunidade. Essas crianças não estão sabendo falar mais nada de inglês. 2 anos e meio, eles foram pequenininhos. 2 anos e meio, não Eles falam foram mais. praticamente... Eles tiveram a fase de boom do aprendizado deles foi no Brasil. Por isso que Entendi. eles falam até hoje português fluente, assim, português certinho. Porque não falam... o Mateus fala um pouco com sotaque, mas a Vitória fala um português, assim, perfeito. Por causa disso, porque tiveram aula e tudo no Brasil, estudaram lá quase 3 anos. Então, a gente voltou por causa disso. Ele olhou para um lado e falou, não aguento mais ter alguém mandando em mim, porque ele trabalhava na empresa do pai dele, mas ele não era muito beneficiado sobre isso. Certo. Ele não era o chefe, ele era empregado assim como qualquer outro empregado, entendeu? Pior até. Porque ele tinha que ser o exemplo para as outras empregadas. Maior. Isso é um clássico entre você trabalhar em empresa familiar, né? Geralmente. E ele não gostou nada disso, né? Ele falou, não, quer saber? Eu tenho meu dinheiro lá no Canadá, tenho minhas coisas, já tenho minha profissão, gosto do que eu faço, ele gosta muito do que ele faz. Para várias pessoas, trabalhar na construção, ser carpinteiro, é uma agonia, é um peso. Trabalhar na construção é péssimo. Ele gosta. Ele faz uma coisa que ele gosta. Ele gosta de fazer, por isso que ele está há vários anos fazendo, porque ele gosta. Ele se achou na profissão dele, ele adora. Que bacana. Tanto que nossos passeios de domingo, eu sou vendedora de casas e ele é carpinteiro, eu olho casas. Olha só. Não, mas dá tá ligado, né? Dá certinho, exatamente. O trabalho se complementar. É olhar casa, eu adoro casa. Irmãos à obra. Irmãos à obra. Não é? Verdade. É olhar, esse que eu passei, a gente pergunta, antes a gente levava as crianças, porque elas não tinham muito dizer, né? Vamos entrar no carro que a gente vai passear. Hoje em dia elas perguntam, onde vocês vão? Vão rodar site? Onde que só tem lama? Não quero ir, vou ficar em casa. Assistir Netflix. Tá certo. Hoje em dia eles escolhem que já sabe que o passeio vai ser uma furada, né? Não vai ser nada divertido. Vai ser ficar dentro do carro, pegar tipo um café e ficar rodando. Exatamente. Então, por isso que a gente voltou. Que a gente viu que o dinheiro já estava acabando. O dinheiro que foi investido estruturalmente estava lá, engessado. Mas estava engessado, Mas o dinheiro que a gente tinha levado já estava acabando. E um olhou pro outro e falou, são 3 anos aqui, a gente nunca viajou para lugar nenhum, porque não dá para viajar, porque é caríssimo. Dentro do Brasil, então, é caríssimo viajar. Você quer ir para Fortaleza? Você quer ir para Fortaleza e Rio de Janeiro, é melhor você ir para Miami, que era mais barato, exatamente. Entendeu? Não, mas teve uma época que era assim mesmo. Você ia para Miami, era mais barato você ir para Fortaleza, só para você ter ideia. Então, a gente falou, quer saber, vamos voltar? Vamos voltar. 2 semanas. Angélica, vou voltar. Tranquei faculdade, ele trancou faculdade, deixamos todas as coisas fechadas, não alugamos nada, só arrumamos as malas e voltamos pra cá. Começamos 8 anos atrás do zero de novo. Nossa Senhora. Aí eu fui quando a gente chegou, fui morar lá na Lansdowne do Ponte, né, prédiozinho com um quarto mais dentro.
e ele voltou a trabalhar. Aí alguém tem que trabalhar para o outro poder fazer alguma outra coisa. O Certo. que eu fui fazer? Deixei minhas crianças ficavam na escola, durante o dia eu limpava a casa para juntar dinheiro para fazer faculdade de chefe. Que aí você já tinha isso na sua cabeça ou foi uma coisa que foi Sim, despertando enquanto você estava no Brasil? Eu sempre gostei, eu aprendi a cozinhar aqui no Canadá. Certo. No Brasil eu fazia brigadeiro, miojo, essas coisas, mas eu não cozinhava para pessoas. Uhum. Aqui, quando eu tive o Matheus e a Vitória, me dava vontade de comer as coisas. Não tinha tantos restaurantes, não tinha tantos. Eu lembro que não existia Rio 40 Graus, não existia esses restaurantes hoje em dia. Essa foi a pergunta que eu e a Oriana tava querendo descobrir ontem. O que a gente perguntou? Qual que eram os restaurantes da época, né? De 10 anos atrás, 11 anos atrás. Você lembra? 20 anos, Tinha? sim. 20 anos atrás, esse restaurante era o Era o top, Point? o point, Era. assim, O Rio de todo 40? mundo. É o Rio 40? Não, o Qual? Rio 40 não existia. Não existia. Não existia. 22 anos atrás, o restaurante mais famoso brasileiro era um lugar chamado Casa do Churrasco, que o nome da dona era Olga. Tá vendo, amor? Isso. E ele ficava ali na Dandas, onde que tem, acho que o Távora. Távora. Não sei se é o Távora sei. ou se é o outro açougue. É um dos açougues. Ele ficava ali. Aquele dali era o ponte. Eu lembro que era tanta gente esperando que, tipo assim, a gente comia, a pessoa já tirava o prato. Eu, não, tô comendo bife ainda, pelo amor de Deus. Que eu não podia muito ficar conversando, porque tinha que correr, porque a comida era uma delícia. E todo mundo queria. Era um restaurante pequenininho. Tinha um chamado, acho que Amazon, alguma que era num basement. Aí depois todo mundo comia, tinha música. Então tinha umas coisas legais, assim. Nossa, caramba, eu não sabia que já tinha uma estrutura da imigração brasileira nessa época. Eu sempre achei que esse boom de 20 anos atrás, que provavelmente quando veio a Ju também e tudo mais, era uma coisa mais que era meio cada um por si. Não existia ainda um senso de comunidade de brasileiros. Tinha, sim. Por exemplo, eu e meu marido, a gente e as pessoas que a gente conhecia, a gente via que nós éramos os mais novos. No meio de muita gente que já estava aqui há bastante tempo, há 10, 15 anos. Uhum. Que vieram na leva que a mãe dele veio. Entendeu? Então, que no caso, 30 anos, 40 atrás. Tá. Então, tinha essa coisa de comunidade. Tinha festa brasileira. Eu ia quando eu não tinha filho. Uhum. A gente ia, se divertia. Era uma forma da gente se divertir com as coisas que estavam acontecendo no Brasil. As músicas e tudo, entendeu? A gente ia nessas festas e tudo mais. Sempre fui em todas as festas já casada e tudo, e a gente ia em família, ele tem irmão e irmã aqui, então a gente fazia todas essas coisas juntos. Era bem legal, assim, era bem bacana. E esse restaurante ficou marcado, porque todo final de semana a gente ia. Era um luxo também poder comer feijão, arroz, picanha feito por outra pessoa, sabe? Claro, Imagino. É maravilhoso, você vai, nossa, era voltar assim do Brasil e ter gente em volta, era muito divertido, assim. E na época não tinha Rio 40, agora tem. Eu ia muito no Rio 40 Graus, quando o Matheus era pequenininho. Trabalhava muito, eu ia. Vitória nasceu, parei de ir em restaurante. Que eram 2 fora do controle. É verdade. Tinha que ter 2 tablets. Não é? 2 tablets, 2 celulares, imagina, muito. Dá um trabalho. E na época não tinha essa coisa de tablets, né? Então, tinha que se virar, né? Era tipo desenho, vamos pintar. Deixar as crianças entretidas, né? O tempo inteiro, nesses lugares. Deve ser meio complicado mesmo. Mas aí você estava falando do college de chefe, que aí você falou assim, não, vou fazer porque eu sempre gostei de culinária e eu acho que eu posso desenvolver essa minha vontade. Mas você falou que vocês voltaram com grande parte do investimento de vocês engessado. Sim. Como é que foi esse tempo entre você levantar, fazer um caixa para poder fazer o college? Como é que foi esse período? Então, a gente foi tentando vender as coisas lá no Brasil, através do pai dele. Foi ajudando, a gente foi vendendo e trazendo dinheiro aos pouquinhos para cá. Isso serviu muito para eu ajudar também, para eu estar dentro de casa, para eu estar na college, porque senão eu acho que eu não aguentaria. Ele não aguentaria, né, pagar todas as contas. Mas lembra que quando a gente voltou, a gente morava ali na Dundas e na DuPont e Lansdowne. Os apartamentos lá não eram caros, o aluguel na época, hoje em dia é caríssimo, na época não era tão caro. Então, a gente tinha um custo de vida muito menor do que a gente tinha no Brasil e muito menor do que a gente tinha quando a gente morava aqui. Então, dava para fazer as coisas, entendeu? Dava para passear com as crianças, dava para fazer as coisas. Então, foi isso. Eu lembro que quando a gente chegou, não tinha dinheiro para comprar carro. E ficar aqui sem carro é difícil demais. E com 2 crianças. Imagino. Aí eu lembro que teve um casal de amigos que falou, tem um leilão que você vai, os carros vão passando... E você, sem saber, você compra o carro que você dá lá o lance e você compra. Aí compramos um carro, lembro que o carro era $1.000. Ele super esquentava e tudo mais. Ixi. E
E quando eu morava aqui, eu dirigi uma Mercedes, 0 quilômetro, era uma C300. Tipo assim, saiu do 100 pro 0 de novo, entendeu? Então eu acho que nós, brasileiros, a gente tem esse poder de levantar, entendeu? Você cai, você levanta. Você não que dirigir um carro... Resiliência, né? É resiliência, entendeu? Então, tipo assim, não que dirigir um carro super velho seria uma caída. Mas eu acho assim, a qualidade de vida, você entende? Você sai de um lugar que cada criança tem seu quarto, quem é mãe entende isso, aí depois os dois estão, ainda mais menino e menino, os dois estão no mesmo quarto de novo no beliche, de novo, e a vida volta, tudo que você andou, aí você 10 passos para trás de novo, entendeu? Certo. Então tem essas coisas, e eu acho que nós brasileiros, a gente tem essa coisa de subir rápido, entendeu? Da gente balançar a poeira e continuar, entendeu? Vivendo. E eu acho que isso é um benefício que a gente tem de ter morado num país que nós que conseguimos estudar, a gente era privilegiado, e ver que não era só um país de privilegiados, tinha outras categorias também, exatamente. entendeu? Tem gente que não vai pra escola porque não pode. Não é porque não quer, entendeu? A maioria porque não pode, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Exato, então, a gente sabendo disso, eu acho que isso faz a gente levantar. Ajudava de certa forma, com certeza. Nossa, que história legal, cara. Eu achei muito bacana. E você chegou a trabalhar em algum momento como chefe ou você não... Como chefe, não. Eu trabalhei no restaurante Downtown Toronto porque eu precisava de horas, né, para me formar, para ter o diploma. Mas eu fui chamada para trabalhar nesse restaurante, mas eu não... Meu marido falou não, porque o shift era de 4 horas da tarde até 2 horas da manhã. Nossa. Aí, de novo, eu ia ter criança que em alguns anos ia entrar no high school, eu não ia poder estar em casa quando eles estivessem em casa. Aí, fui trabalhar, depois disso, o que eu fiz? Voltei para trabalhar no escritório. De um escritório, eu passei para outro escritório da Remax, que é uma corretora, é uma broker de imóveis. Comecei a trabalhar na Remax, um belo dia vi um anúncio no Facebook, coisas que tem tipo no Facebook Marketplace. Sei. A pessoa minha chefe colocou um anúncio que precisava de uma secretária lá. Aí eu olhando coisas usadas, aí eu lembro que todo mundo nesse grupo falou, aqui não é lugar para anúncio não, tal. Eu falei, que não é lugar para anúncio? Antes da mulher tirar, eu já meio que anotei o telefone, fiz tudo. Eu falei, peraí que eu vou ligar. Liguei, comecei a trabalhar para ela e pro marido dela, eram 2 corretores de imóveis, são 2 corretores. A gente tem contato até hoje, iranianos. Comecei a trabalhar com eles. Comecei a fazer a papelada toda de compra e venda e aluguel de casa. Me apaixonei, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Que legal. Aí eles falaram, já começa a fazer o curso e todas as coisas e a gente vai te ajudar e depois você fica com a gente. Comecei a fazer o curso, comecei a fazer as coisas, mas quando chegou na época de eu começar a trabalhar, lá já ficava muito longe pra mim, porque a gente tinha comprado casa em outro bairro. Aí eu falei, quer saber, eu vou trabalhar não downtown, eu não quero trabalhar downtown, eu quero trabalhar mais ou menos num bairro, eu quero ser mais ou menos a local daquele bairro que eu tô indo morar. Então, fui ainda acabando o curso. Vitória, minha filha, inventou de ser atriz, começou a gravar, eu tive que parar de trabalhar e continuei fazendo o curso online de corretagem de imóveis, que eu tinha que estar no set de gravação com ela o tempo inteiro, porque menor de idade. Então, no set de gravação, eu estava lá estudando o tempo inteiro para ser corretora, passei na minha prova, aí coincidiu com Vitória acabando as gravações, e eu comecei a trabalhar mais ou menos 4 anos atrás.